Então, gente, boa noite. Eu acho que todo mundo já sabe, mas, novamente, meu nome é Liz. Eu sou ligante da linha acadêmica de trauma e emergências da UESB. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rebaixamento do nível de consciência. Quem está aqui com a gente acompanhando a aula hoje é o professor Danilo. Ele é preceptor de clínica médica do nosso internato e ele é neurologista. Então, professor, se eu quiser interromper a aula para falar alguma coisa, o senhor fica à vontade, tá bom? E Tranquilo. quem tiver alguma dúvida durante a aula, vocês podem ir interrompendo, que eu acho que é mais legal assim do que tudo no final, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre rebaixamento do nível de consciência, iniciando com a definição do que é consciência, tá? Então consciência nada mais é do que o perfeito conhecimento de si próprio e da sua relação com o ambiente. Então você percebe o ambiente e a si mesmo, isso é a consciência. Vale lembrar que a consciência ela tem dois componentes muito importantes que a gente vai avaliar: o nível e o conteúdo da consciência. O nível da consciência diz respeito ao estado de alerta ou sonolência, né, desse paciente. Então, com alerta esse paciente está, com acordado, de olhos abertos esse paciente consegue ficar. E o conteúdo da consciência diz respeito à função cortical. Então, a função sensorial, de audição, de visão, a fala, toda essa função do córtex diz respeito ao conteúdo de consciência. Quando a gente tem alteração de nível de conteúdo, a gente pode ter alguns estados. Então, a consciência normal, nós temos o nível alerta e o conteúdo normal. Nos estados de coma, né, nós temos o nível baixo e o conteúdo também, ele não vai estar, o paciente não está respondendo. Então, nós temos uma ausência de nível de consciência, o paciente não está alerta, não abre os olhos e também ele não tem conteúdo de consciência. Quando nós falamos do estado vegetativo, a gente tem um nível de consciência, o paciente consegue abrir os olhos, porém não tem conteúdo, ele não se percebe, não tem percepção de si nem do ambiente, e não responde, né, aos estímulos do ambiente. Quando nós falamos da parte clínica, nós vamos avaliar o nível desse paciente, o nível de consciência do paciente, em 5 níveis. E esse é justamente o rebaixamento do nível de consciência. Então, o paciente normal, ele está alerta, acordado, ele responde adequadamente às perguntas que a gente faz. Ele pode estar sonolento, quando ele acorda ao chamado e tem respostas adequadas, mas na maioria do tempo ele fica de olhos fechados, com sonolência mesmo. O estado de obnubilação é uma sonolência mais profunda, mas se nós chamarmos, geralmente com a voz mais alta, esse paciente ele vai responder esses estímulos mais moderados. Já o paciente torporoso, ele tem uma sonolência profunda. Ele vai responder parcialmente, somente aos estímulos dolorosos. Então, a gente chama esse paciente, ele não acorda. Quando a gente faz algum estímulo doloroso, ele tem alguma reação, mas ele não chega a acordar totalmente. E o estado de coma, aqui avaliando só o nível, o paciente não abre os olhos, não emite sons, mesmo com estímulos vigorosos e dolorosos. Então, nós vamos ter esses 5 níveis, né, de alteração do nível de consciência. Falando sobre a fisiopatologia, o sistema responsável pelo nosso nível de consciência é a formação reticular, o sistema reticular ativador ascendente. Esse sistema, ele tem suas bases anatômicas lá no mesencéfalo e ele tem ligação com o tálamo e com todo o córtex cerebral. Então, essas fibras, elas ascendem até o tálamo e do tálamo ela tem esses neurônios, eles vão se direcionar a todo o córtex. Então, quando nós temos alguma alteração no córtex, no tálamo ou no sistema reticular ascendente, nós vamos ter alterações do nível de consciência. Já o conteúdo de consciência, ele é função do córtex cerebral. Então, nós temos várias áreas, né, que são responsáveis por determinadas funções, tem áreas de integração entre essas funções, que são as funções de memória, de fala, auditiva, visual. Então, tudo isso é responsabilidade do córtex cerebral, ok? Essas lesões que alteram a função da consciência, elas podem ser lesões focais ou lesões difusas ou multifocal. As lesões focais são geralmente estruturais, então nós temos tumores, hemorragias intraparenquimatosas, hematoma subdural, epidural, abscesso, e são focais naqueles lugares que eu falei lá dos sistemas de nível de consciência, ou no sistema reticular, no mesencéfalo, no tálamo, ou uma alteração extensa focal do córtex. Do contrário, nós teremos lesões difusas ou multifocais, quando acomete vários lugares, principalmente do córtex.
Essas lesões difusas são, na sua maioria das vezes, alterações sistêmicas. Nós temos alteração sistêmica que vai modificar o funcionamento de todo o córtex. Por exemplo, casos de hipoglicemia. Eu tenho uma queda da minha glicose e todas as células do meu córtex elas estão trabalhando com menos glicose. Então, eu tenho uma lesão difusa ou multifocal, alterando o meu nível de consciência. Em relação à etiologia, nós temos muitas etiologias. Eu trouxe esse quadrinho do Emergências da USP para vocês verem o quanto de etiologia que a gente pode ter para o rebaixamento do nível de consciência. Obviamente, não vou falar de todas as etiologias aqui, e ele agrupa em 6 grupos, e eu trouxe só as principais para a gente ter uma noção. Vale lembrar que o rebaixamento de nível de consciência é um diagnóstico sindrômico. Nós temos que fazer, né, a abordagem dessa síndrome, e no departamento de emergência a gente não vai necessariamente dar o diagnóstico etiológico. Não que a gente não possa, a gente chega, em algumas vezes, na etiologia do quadro. Mas a nossa função é estabilizar esse paciente e tratar da síndrome do rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Então, em relação à etiologia, nós temos esses 6 grupos. Trauma, alterações vasculares ou estruturais, a epilepsia, né, alterações epilépticas, infecções metabólicas, endócrinas ou sistêmicas e intoxicações agudas. Essas últimas 3 são responsáveis por cerca de 65% de todos os casos de rebaixamento do nível de consciência. Nos Estados Unidos, a principal causa de rebaixamento é a intoxicação aguda, principalmente por opioides, ok? E aqui eu trouxe algumas etiologias de cada um desses grupos que a gente precisa se atentar quando a gente está diante de um paciente rebaixado. Então, em relação ao trauma, esse paciente pode ter uma concussão cerebral, hematomas, a gente já falou sobre isso na aula de trauma crânioencefálico, lesão axonal difusa, a gente vai ter o cisalhamento desses axônios, provocando um estado de rebaixamento do nível de consciência, e algumas lesões penetrantes. As causas estruturais estão ligadas, né, acidente vascular encefálico, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, hidrocefalia, tumores. Em relação às infecções, a gente tem um quadro, né, tanto local quanto sistêmico. A sepse é uma importante etiologia do rebaixamento do nível de consciência. A gente vê muito na sala vermelha, principalmente pacientes idosos, pacientes imunossuprimidos, que vão apresentar como disfunção orgânica o rebaixamento do nível de consciência em curso, né, dessa sepse. Além disso, infecções focais, como meningites e encefalites, causas epilépticas, como o próprio estado de mal epiléptico, onde a gente tem esse paciente que não sai do estado convulsivo, e a gente tem o estado epiléptico não convulsivo. Esse paciente não tem os tremores motores, mas ele está no estado de epilepsia, tem despolarização no seu córtex, ok? Então, um diagnóstico diferencial que a gente precisa ficar atento. Causas sistêmicas, nós temos inúmeras, principalmente eu trouxe o enfoque na hipo e na hiperglicemia. Os distúrbios de glicemia são distúrbios facilmente reversíveis e que podem levar ao óbito mesmo se não for tratado de modo adequado. Então, é algo fácil de dar diagnóstico, a gente não pode esquecer do distúrbio de glicemia no rebaixamento do nível de consciência. Além disso, uremia, encefalopatia hepática, distúrbios hidroeletrolíticos, eclâmpsia, choque, né, que estão em estado de hipoperfusão tecidual do cérebro, tudo isso pode causar o rebaixamento do nível de consciência. E as intoxicações por diversas substâncias, como, por exemplo, monóxido de carbono, opioides, organofosforado, overdose, benzodiazepínicos, ok? Mas, como eu falei, o nosso foco não é dar o diagnóstico etiológico, ainda que a gente possa, mas a gente precisa saber abordar o paciente na emergência. Então, o principal foco da aula vai ser essa abordagem do paciente na emergência. Eu trouxe aqui 6 passos práticos, né, que a gente tem. Eu tirei do Rosen, que é de medicina de emergência. E aqui eu vou falar desses 6 passos. Primeiro, o MOV, né, com a medida da glicose desse paciente, o ABC, que é o atendimento inicial, a avaliação do estado neurológico, o exame neurológico desse paciente, vamos escolher a história, fazer o exame físico completo e, se necessário, vamos solicitar exames complementares. Toda vez que a gente traz algo sistematizado, não necessariamente nós vamos fazer nessa ordem. Pode ser que a gente vai receber um paciente na vermelha e você já saiba da história pelo atendimento pré-hospitalar. Eles ligam e falam a história do paciente. Pode ser que você avalie logo as pupilas, né, que faz parte do exame neurológico, junto com o ABC. Então, não necessariamente é uma ordem cronológica. Eu só trouxe aqui sistematizado para a gente não esquecer de tudo que a gente precisa fazer nesse paciente, tá certo? Então, vamos falar um por um dessa abordagem. Primeiramente, o MOV. Vocês lembram o que é o MOV? Eu falei na última aula, na aula de choque. Alguém lembra? Pode ligar o microfone e falar.
Ninguém lembra do MOV. Então eu vou falar. M, de monitorização. A gente vai monitorizar a frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória, saturação de oxigênio desse paciente. Chegou na sala vermelha, o paciente é monitorizado. Todos os pacientes recebem monitorização. O O, de oxigenoterapia, se necessário, né? As referências trazem que a gente busca uma saturação entre 96% e 97% para esse paciente. Então, vamos suplementar o oxigênio se for necessário. O acesso venoso, a gente vai ter acessos calibrosos, sempre a gente precisa de acesso venoso do paciente que está na sala vermelha. Além do MOV, na abordagem inicial do paciente com rebaixamento do nível de consciência, nós precisamos avaliar a glicemia, com a glicemia capilar mesmo à beira-leito. Quando eu tenho uma glicemia capilar menor do que 60, já está indicado a gente fazer uma reposição de glicose. O Medicina de Emergências da USP traz, né, fazer uma reposição de glicose a 50%, 100 ml dessa solução. Além disso, junto com a glicose, em alguns pacientes, como etilistas crônicos, grávidas com hiperemese gravídica, pacientes desnutridos, nós estamos autorizados a fazer empiricamente a tiamina, 100 mg endovenoso, logo nesse atendimento inicial, às vezes independente da glicemia. No caso dos pacientes etilistas, independente da glicemia, com rebaixamento a gente faz a tiamina, ok? Passando o MOV, nós vamos para o segundo passo, que é o ABC. O ABC que a gente conhece de sempre. Vamos avaliar as vias aéreas, fazendo a proteção da via aérea. Não necessariamente vamos entubar no primeiro momento, porque se houver uma causa reversível, que é rapidamente resolvida, como por exemplo no caso de hipoglicemia, não precisamos indicar essa via aérea definitiva neste momento, mas sempre proteger a via aérea do paciente. Além disso, a gente vai avaliar a respiração, se há ou não a ventilação efetiva, avaliar a saturação de oxigênio, manter a saturação entre 96 e 97, e a circulação, vamos avaliar a estabilidade hemodinâmica desse paciente. Iniciar a reposição volêmica se for necessário, paciente hipotenso, veio de um trauma, eu preciso iniciar a reposição, porque pode ser essa uma, né, das causas do rebaixamento do nível de consciência desse paciente, ok? Depois, né, que nós já avaliamos o A, o B e o C, nós vamos para o D, que é a avaliação neurológica. O que é que eu vou olhar nesse paciente? O seu estado, né, de nível de consciência, que eu já falei no início, a gente vai enquadrar esse paciente numa dessas 5 avaliações. Vamos fazer o Glasgow. O Glasgow é uma escala principalmente relacionada ao trauma, mas também é muito utilizada na prática nos pacientes clínicos também. A gente avalia no Glasgow a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Depois disso, a gente vai avaliar a resposta pupilar à luz. Uma diferença da resposta pupilar é que ela não é somada aos pontos, ela vai ser subtraída. Então, se eu tenho um paciente que tem 11 pontos no Glasgow, com abertura ocular, verbal e motora, e esse paciente não tem reação, né, não tem reação à luz, e nenhuma das duas pupilas, a gente vai subtrair 2 pontos. Então, essa nova escala de Glasgow tem a pontuação que não varia mais de 3 a 15. Mas sim de 1 a 15, ok? Se tiver 3, a gente tira 2, vai ficar 1, tá bom? Além da avaliação do Glasgow, a gente tem que avaliar a pupila do paciente na avaliação neurológica, é super importante. Então, a gente vai avaliar o tamanho, se essa paciente está com pupilas midriáticas, se essa paciente está com pupilas mióticas, porque isso pode nos direcionar para algumas etiologias, como intoxicações, por exemplo. E além do tamanho da pupila, nós vamos avaliar a simetria. Quando nós temos anisocoria, que é esse tamanho diferente entre as duas pupilas, na grande maioria das vezes nós estamos diante de um caso estrutural. Alguma alteração estrutural está fazendo com que uma pupila fique midriática e a outra miótica, ok? Além disso, a reação à luz, né? O estímulo fotomotor, quando nós incidimos uma luz em um olho desse paciente, ele vai ter uma reação de miose, tanto diretamente no mesmo olho, como consensual no olho contralateral, certo? Esse estímulo, ele vai ser coordenado tanto pelo nervo óptico, que vai receber essa informação, ele é integrado no mesencéfalo, e ele retorna através das fibras parasimpáticas do nervo óculomotor para a contração de pupila. Esse reflexo, na grande maioria das vezes, quando está alterado, está relacionado com causa estrutural, causa focal. Então, eu tenho alteração de nervo óptico, ou eu tenho alteração do nervo oculomotor, ou alteração do mesencéfalo.
Existem, né, algumas situações em que condições sistêmicas estão relacionadas com alterações desse estímulos, desse reflexo e da dilatação da pupila. Como, por exemplo, a intoxicação por atropina, a gente vai ter pupilas dilatadas sem esse reflexo, mesmo não tendo nada estrutural. Intoxicação por opiáceos, pupilas intensamente mióticas, que tem o reflexo fotomotor. Intoxicação barbitúrica grave, eu tenho pupilas fixas. E na encefalopatia anóxica, eu tenho pupilas midriáticas e fixas. Então, isso já nos dá um direcionamento da etiologia. Tirando essas, a medicina de emergência traz que nenhuma outra causa sistêmica vai causar alteração do reflexo e de miose. Então, a gente vai pensar numa causa estrutural, ok? Em relação ainda à avaliação do olho, a gente vai avaliar os movimentos oculares extrínsecos, né, que são coordenados aí pelo terceiro e quarto nervo oculomotor. Os núcleos desse nervo, eles guardam uma relação anatômica importante com o mesencéfalo, né, onde tem o sistema reticular ascendente. Então, se a gente tem alguma alteração desse movimento ocular extrínseco, a gente pode também ter alteração no sistema reticular. E ele traz, quando nós temos um desvio conjugado horizontalmente, muito provavelmente temos uma lesão pontina. A gente pode topografar nessa lesão como uma lesão pontina. Quando nós temos o desvio conjugado vertical, vamos ter uma lesão em cerebelo ou tronco encefálico. E se eu apresento nistagmo, eu posso ter aquele estado de mal não convulsivo. O paciente não tem convulsões motoras, mas ele pode ter um nistagmo como uma dica de que esse paciente está no estado de epilepsia. Depois de avaliar o neurológico, além dessa avaliação, né, de olhos, de Glasgow, a gente vai avaliar também sintomas focais. Esse paciente tem um AVC, ele não consegue movimentar um hemicorpo, por exemplo, isso pode nos dar a dica da etiologia. Então, neurológico, a gente avalia isso e os sintomas focais. Em relação à história desse paciente, nós vamos escolher a história do paciente, de preferência, com outras pessoas que não o paciente. Na maioria das vezes, ele vai estar confuso ou não vai estar respondendo. Então, nós vamos escolher com familiares, amigos, testemunhas, o serviço pré-hospitalar que trouxe esse paciente. Já contei para vocês em uma aula da Liga que eu fui enganada por um paciente. Ele estava confuso, ele teve um TCE, e eu fui colher a história com ele. Ele me disse que tinha apanhado de alguém, e aí ele desmaiou e não lembra. E quando eu fui colher a história com a família, era um paciente etilista que teve a libação alcoólica, caiu da escada e não se lembrava do que tinha acontecido. Então, vamos ter cuidado ao colher a história, não colher diretamente com o paciente, mas ouvir familiares, testemunhas, às vezes ele foi encontrado em casa, desacordado, com frascos de remédio, então já tem uma dica que pode ter sido alguma intoxicação com algum fármaco. Então, tudo isso vai ser importante para a gente guiar a nossa conduta nesse paciente. O que é importante da história desse paciente? No início, é diferente quando a gente fala que é um rebaixamento agudo para um rebaixamento progressivo. Então, por exemplo, um acidente vascular encefálico, o paciente rebaixa abruptamente. Já distúrbios hidroeletrolíticos, o paciente ele pode vir com a redução desse nível de consciência e em um momento ele fica rebaixado. Ou então, em estados de infecção, de sepse, também vai ser mais progressivo do que abrupto. Então, o início já vai nos direcionar para a etiologia desse quadro. Em relação aos medicamentos, os pacientes, eles podem utilizar, né? A gente vai ver quais medicamentos esse paciente usa, de que forma ele usa. Já aconteceu também no SAMU, eu estava com o Rafael acompanhando, e a gente foi avaliar um paciente que estava rebaixado, a família ligou dizendo que ele não estava acordando, e quando a gente foi questionar, ele tinha sido trocada a dose do medicamento dele, ele utilizava o benzodiazepínico, e aí ela trouxe o medicamento, isso que foi trocada a dose, a gente não sabe se foi a dose alta demais, ou se fizeram errado também nesse paciente, e aí com o reversor do benzodiazepínico, esse paciente ficou bem e ficou alerta novamente. Então é importante questionarmos sobre medicamentos. E os sintomas associados. Se teve uma cefaleia anteriormente ao rebaixamento, se esse rebaixamento vier acompanhado de febres, náuseas, vômitos, ou outros sintomas que vai direcionar essa etiologia, esse diagnóstico etiológico. Depois de colher a história, de avaliar primariamente esse paciente, de descartar as causas reversíveis, facilmente reversíveis, nós vamos fazer um exame físico completo desse paciente em busca de pistas que nos dê esse diagnóstico. Então, em relação à cabeça, nós vamos avaliar se tem sinais de trauma, se tem lesão, né, de couro cabeludo, se tem sinais de traumatismo de base de crânio, como esses sinais que estão mostrados aqui, né, o sinal de Guaxinim,
o sinal do hematoma retroauricular, hemotímpano, tudo isso pode ser avaliado. Podemos avaliar as reações, né, de meninge, de irritação meníngea, se tem rigidez de nuca, se tem o sinal de Brudzinski, que vai nos falar a favor de uma meningite, por exemplo, ou então de hemorragia subaracnoidea. Em relação à mucosa, né, nós vamos ver se esse paciente tem pouca saliva, né, tá uma boca seca, se ele tem cialorreia, pode nos dar diagnóstico de intoxicação, nos dar essas dicas. Se ele tem laceração em língua, que fale a favor de convulsões, por exemplo, em que ele lesionou essa língua. No padrão respiratório, nós vamos avaliar, né, alguns padrões nos dizem respeito a alterações do sistema nervoso central, como a respiração de Cheyne-Stokes, a respiração de Biot, né, essa primeira, Cheyne-Stokes, a gente tem, é como se fosse uma crescente. Ele começa a respirar mais rápido, aumenta, depois ele tem um estado de apneia e ele volta novamente. E a Biot é uma respiração totalmente descompensada. Vale lembrar da respiração de Kussmaul, já que a gente tem a cetoacidose como importante causa de rebaixamento do nível de consciência. E esse tipo de respiração é característica desses pacientes, onde a gente tenta compensar essa acidose através da respiração. Frequência cardíaca e pressão arterial em relação ao sistema cardiovascular. A gente vai avaliar, a gente tem a dupla, né, de bradicardia e hipertensão, que falam a favor da hipertensão intracraniana. Então, a gente vai buscar essa hipertensão através desse sinal cardíaco. E podemos avaliar a pressão arterial. Níveis elevados de pressão arterial, eles são sugestivos de causas neurológicas para o rebaixamento do nível de consciência. A gente pode ter encefalite hipertensiva, por exemplo, encefalopatia hipertensiva, por exemplo. A hipotensão já vai nos sugerir uma hipoperfusão cerebral como causa desse rebaixamento. Vale lembrar na frequência cardíaca também que a taquicardia ela pode estar relacionada com infecções, né, que vai nos dar o direcionamento etiológico. Trazendo aqui causas hepáticas, eu tenho um paciente que tem ascite, icterícia, eritema palmar, eu já vou pensar na encefalopatia hepática. E em distúrbios de pele, aqui primeiro a gente tem várias escoriações, falando um paciente, né, desfavor de um paciente que usa drogas injetáveis, então a gente pode pensar na intoxicação, na overdose, e um estado de meningococcemia, pensando na meningite como causa. Então a gente pode ver que baseado, né, em todo o exame físico, a gente vai direcionar o nosso diagnóstico etiológico. E tem aqui a escala FOR, que vai avaliar a abertura ocular desse paciente, a resposta motora, os reflexos de tronco encefálico e a respiração, o padrão de respiração. Ela vai ser mais fidedigna do que o Glasgow para os pacientes clínicos e também mais fidedigna em caso de pacientes intubados. Então, a gente pode também fazer essa pontuação nessa escala para classificar esse paciente. E aí, depois de nós fazermos, né, a história do paciente, o exame físico, todo o nosso exame clínico desse paciente, nós vamos pensar, será que essa história, esse exame está me direcionando para uma causa estrutural ou uma causa metabólica? A gente vai pensar nisso para solicitar os exames complementares. Como o próprio nome já diz, o exame complementar ele vai complementar a nossa avaliação. Ele não pode ser o exame que vai guiar a nossa avaliação. A nossa avaliação vai guiar o exame. Gente, desculpa. É que minha cachorra ela sabe quando eu tô falando aqui, ela começa a latir. Mas a gente vai tentar continuar. Quando nós temos possíveis causas estruturais, a gente vai solicitar exames de imagem, né, para ver qual estrutura foi lesionada nesse paciente. Quando nós temos causas metabólicas, nós podemos solicitar diversos exames. Eu trouxe aqui alguns: hemograma, eletrólitos, gasometria, função renal, enzimas hepáticas, sempre direcionado para os nossos diagnósticos diferenciais. Então, se eu estou pensando numa encefalopatia hepática, eu vou pedir enzimas hepáticas, função hepática. Então, tudo isso vai me ajudar a direcionar os meus exames complementares. Então, só revisando tudo que a gente já viu de abordagem na emergência. Eu tenho MOV, monitorização, oxigenoterapia, acesso venoso e glicose. Não esquecer da glicose, certo? Depois disso, fazemos o ABC, avaliamos via aérea, avaliamos respiração, circulação, estabilizamos esse paciente. Vamos fazer o exame neurológico para pensar, direcionar o nosso diagnóstico diferencial. Vamos escolher uma história focando principalmente no início do sintoma, nos sintomas associados, uso de medicamento, tudo que for relacionado à queixa desse paciente.
vamos fazer o exame físico completo e só depois disso vamos pensar em solicitar exames complementares, ok? Então, o Emergências Clínicas da USP, ele traz um fluxograma que dá uma fechada nisso tudo. A gente vai ver o que a gente faz baseado naquilo que a gente acha no nosso histórico de exame físico. Depois de feito, a gente tem algumas situações. Exame sugestivo de lesão estrutural, sistêmica metabólica. Eu tenho febre, cefaleia, rigidez de nuca e intoxicação, sinal de intoxicação. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho um sinal de intoxicação por benzodiazepínico, como foi o caso daquele paciente do SAMU que a gente atendeu, ou opioide, eu vou fazer os reversores, né, do opioide. A gente tem o naloxone e dos benzodiazepínicos, o flumazenil, tá bom? Se eu tenho uma causa metabólica, eu acho que é metabólica, eu vou solicitar os exames complementares, baseado naquilo que eu acho que é o meu diagnóstico etiológico. Depois que eu solicito, se eu ainda não achei a causa, tá tudo normal, eu posso solicitar exames de imagem. Peço uma tomografia de crânio, que é o que a gente pede na maioria das vezes. Se ela não tem nenhuma alteração, eu posso fazer uma punção lincórica, ok? Se eu tenho sugestivo de lesão estrutural, eu parto direto para o exame de imagem, aqui a tomografia de crânio. Se ela vem alterada, eu chamo o neurocirurgião ou o neurologista e vou tratar conforme a causa que veio alterada, ok? Se essa tomografia ela tá normal, então ela não me deu a resposta do rebaixamento, eu vou utilizar da punção licórica para estudar o líquido desse paciente. Se eu tenho sinais neurológicos localizatórios na presença de febre, cefaleia ou rigidez de nuca, eu vou fazer uma tomografia, tá bom? Se eu não tenho sinais localizatórios, eu faço uma punção pensando na meningite. Vale lembrar que se eu penso em meningite, eu não vou esperar o resultado do meu líquor, o resultado do meu hemograma para eu começar a tratar. Eu já posso iniciar uma antibiótico terapia empírica, tá bom? Depois disso, minha punção licórica não deu nada. Eu ainda tenho uma etiologia indeterminada, aí eu parto para outros exames, uma ressonância, um eletroencefalograma, investigar outras causas de intoxicação aguda, que não opioides e benzodiazepínicos, pensar na síndrome de Wernicke ou em doença endócrina. Então, eu vou excluir primeiro os que são mais comuns, doenças metabólicas, doenças estruturais, e aí depois eu posso utilizar exames mais complexos para tentar achar esse diagnóstico. Ok? Ficou claro? Eu espero que vocês tenham entendido, mesmo com o Maia latindo. Essas foram minhas referências. Utilizei o Medicina de Emergência da USP e o Rosen de Medicina de Emergência. E é isso. Muito obrigada. Fique à vontade para tirar suas dúvidas. Professor, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite. Primeiro, eu queria te dar os parabéns. Sua aula foi muito... Estão me ouvindo bem, né? Tô. Sua aula foi brilhante, assim. Você conseguiu sintetizar em pouco tempo, que é um tema muito extenso, falar de alteração da consciência em realmente 30 minutos. Com fluxograma, né? Isso aí resume bem como deve ser feita a avaliação. Esse tema é extremamente importante. Vocês vão dar plantão na emergência e vão notar que é comum a chegada de pacientes com alteração da consciência, como ela falou, pode ser do nível do conteúdo. Quase 10% das admissões em emergência são por alteração da consciência. E não é mais comum, mas mais da metade desses pacientes requerem internamento. Então, é uma patologia, é uma disfunção que tem uma morbidade importante e gera um custo, né, para a assistência à saúde. E a mortalidade de alteração de consciência, de um modo geral, não estou falando de uma causa específica, chega a ser até 10%. Então, é uma entidade importante. É importante saber, do ponto de vista neuroanatômico, que independente da etiologia do coma, a gente tem causas supratentoriais, infratentoriais, difusas, multifocais, você só entra em coma com alteração de 3 estruturas do sistema nervoso central, que é alteração ou morte, lesão grave ou disfunção da formação retículo ativador ascendente, como ela falou, uma lesão ou disfunção grave cortical extensa ou uma disfunção do tálamo bilateral, que o tálamo faz a ponte, né? E esses são até causas, já vi isso em questões de prova de residência. E quando a gente fala em alteração da consciência, claro, como tudo em medicina, é história clínica, né? Mas às vezes você não tem história, às vezes o paciente chega, é encontrado desacordado, e o paciente não tem como falar, e você tem o exame físico. Então, a abordagem do paciente com rebaixamento de consciência, principalmente do nível, a gente tem que avaliar, são 5 aspectos, como ela falou. É o nível de consciência, que hoje a gente usa a escala de Glasgow, ECGP, né, com alteração pupilar.
a gente avalia a alteração ocular, a motricidade ocular intrínseca, que é a pupila. Não adianta em paciente com alteração de consciência você fazer sensibilidade, coordenação, esses são 5 pontos. Consciência, nível de consciência, motricidade ocular intrínseca, que é a resposta pupilar. Então, a pupila está midriática, eu vou pensar numa intoxicação por atropina, encefalopatia isquêmica, as coisas que ela falou, miótica, intoxicação por opioide, intoxicação por barbitúrico, né? Alteração, assimetria pupilar, você tem que pensar em compressão do terceiro par, né? Uma estrutura que esteja levando a herniação. A motricidade ocular extrínseca, que são os movimentos oculares, né? Então, o paciente com AVC, ele olha para o lado da lesão. O paciente com a crise epiléptica, ele olha contra a lesão. Se o paciente está com encefalopatia metabólica, ele pode estar olhando em varredura, o olho fica para um lado e para o outro. O paciente tem skill deviation, se o olho perde o alinhamento, um olho mais para cima, um olho para baixo, vai pensar em lesões no cerebelo ou no tronco. Então, outro aspecto você tem que olhar. O quarto aspecto é o padrão respiratório, que ela já citou, né, os padrões, uma respiração atáxica, você vai pensar na lesão no bulbo, uma respiração apnêutica, que o paciente inspira e expira, geralmente são lesões na ponte, aquela respiração neurogênica central, são lesões mesencefálicas. Então, você, a depender do padrão respiratório, você consegue, às vezes, topografar uma lesão, porém, algumas padrões respiratórios, talvez, são metabólicos. Por exemplo, Chine-Stokes, do ponto de vista neurológico, é a disfunção do diencéfalo. Mas, assim, o paciente com AVC, o paciente com pneumonia pode ter Chine-Stokes, o idoso normal pode ter Chine-Stokes, então tem que ter cuidado. E o quinto aspecto é a postura do paciente. Então, você tem que ver o movimento, se ele movimenta um lado mais o outro, que o outro, se tem hipotonia, se tem uma postura de decorticação, sugere uma lesão supratentorial, geralmente um diencéfalo, se ele tem uma postura de descerebração, geralmente são lesões infratentoriais no tronco, mais grave. Então, são esses 5 aspectos: o nível de consciência, resposta pupilar e a forma pupilar, alteração da movimentação ocular, padrão respiratório e postura. Eu não tenho muito mais o que comentar, né? É importante a clínica, eu não vou falar do ABCD, você falou muito bem, mover o paciente com glicose, o paciente é grave, você vai tentar colher uma história rápida, colher exames, monitorizar o paciente, e muitas vezes é um dilema, porque o que eu quero que sirva de lição é que a gente deve seguir um raciocínio. O que eu vejo, às vezes, no prado que me deixa frustrado, é o paciente chega rebaixado, principalmente o idoso, as principais causas são infecciosas e metabólicas, é insuficiência renal, pré-renal, é desidratação, é hiponatremia, é infecção, sepsis, cefalopatia por sepsis, o idoso com pneumonia, com infecção urinária, e o paciente faz uma tomografia e o paciente não tem um hemograma. Às vezes eu vou avaliar um paciente no pronto-socorro com uma tomografia normal e o paciente não tem um hemograma, não tem um sumário de urina, não tem um PCR, não tem uma ureia, e aí você vai pedir. Então, é seguir o protocolo e usar os exames de forma racional. Você vai fazer uma tomografia, claro, às vezes pode ser um exame feito de início se você já tem um déficit focal, se o paciente tem uma história que pode ser uma lesão estrutural. Mas não é esse o fluxograma. As causas metabólicas e infecciosas são as mais comuns, e as causas epilépticas também, a gente não pode esquecer o pós-ictal, algumas dicas como o paciente com cialorreia, mordeu a língua, urinado, são dicas que podem ajudar a pensar no estado pós-ictal. Eu estou à disposição, eu só tenho elogios a fazer, não tenho nenhum comentário, não tenho nenhuma dúvida, assim, você até me fez relembrar coisas que eu já tinha lido há um tempo atrás. Obrigada, professor. Alguém tem alguma dúvida, gente? Professor, acho que eles estão inibidos que o senhor está aqui, que na última semana eles estão conversando, não sei o que é. Vergonha. Mas a hora de falar é essa, né? A gente pode errar depois de formato que a gente não pode errar. É verdade. Liz, desculpa. Parabenizar você pela aula, foi maravilhoso. Obrigada, já. Você tinha dito sobre a questão da epilepsia que não cursa com a exteriorização dessas contrações. Então, esse paciente, ele cursa com algum nistagma, alguma alteração das pupilas? Pode falar, prof. Isso você está falando do status não convulsivo, né? Que o paciente com a crise epiléptica, na maioria das vezes, ele tem eventos motores estereotipados, né? Postura distônica, postura crônica, postura tônica, mas existe um status não convulsivo, que o paciente não tem uma representação clínica, ou tem sutil, e não faz abalos motores. Mas eu tenho como identificar a presença de nistagmo espontâneo,
é um indicativo de um paciente, ele tende a olhar para o lado contra do foco epileptogênico. Então, se ele tem um foco epilético temporal direita, o olho tende a desviar com o movimento nistagmóide para o outro lado. A presença de hipos é um sinal, hipos, a pupila fica abrindo e fechando espontaneamente, é um sinal sutil de crise epiléptica. Às vezes o paciente faz um movimento, uma clonia em face, mas o status epiléptico não convulsivo, o diagnóstico é eletroencefalográfico. A gente vai pensar em todo paciente que você já fez todo aquele fluxograma, não tem nada metabólico, não tem alteração vascular, não tem alteração estrutural, líquido normal, afastou causa metabólica e intoxicação exógena. 20% dos pacientes de UTI fazem crises epilépticas, então é uma condição muito comum e subdiagnosticada, e às vezes você precisa fazer monitorização eletroencefalográfica. Então, o paciente, para dizer que ele está do ponto de vista eletrográfico em estados epiléticos, ele tem que estar com 85% do traçado elétrico com descargas, para você dizer que o paciente está em status. Então, são movimentos sutis, alterações na movimentação ocular, o hipos, e às vezes o paciente, flutuação motora, às vezes pode ser um delírio, mas pode ser crise sutis. Você não tem um arsenal, às vezes no prado eu trato, o paciente fica rebaixando, faz uma careta, faz um movimento sutil, você não tem eletroencefalograma, você faz e dentaliza o paciente para tratar, que é muito mais comum do que a gente pensa. Já acompanhei lá na Vermelha, até comentei com o senhor, não foi, professor? Estava acompanhando a Vermelha, um paciente que estava no estado de mal epiléptico mesmo, não parava, ele tinha uma crise que não parava, precisou ser sedado, entubado, e mesmo sedado, ele tinha um hipos, que a pupila ficava abrindo e fechando, mesmo sem estímulo da luz, então isso indicava que ele estava no estado epiléptico não convulsivo. Esse é um paciente que até o ideal era como barbitúrico, né? Usar o fenômeno pental, agora o certo é monitorizar o paciente até um ritmo de supressão. Você fazer com a barbitúrico às cegas é um pouco na guerra, né? Você vai pelo quadro clínico, que é difícil. Isso, ele estava na Vermelha, foi para UTI, mas foi regulado para algum centro neurológico. É isso aí. É sem pensar. Se não pensar, não dá o diagnóstico. É verdade. Só um lembrete, depois vocês assinam a lista de presença que colocou aqui o link, tá bom? Para não esquecer. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sabe que eu sou sua fã. Fico até nervosa aqui de apresentar, mas obrigada. Obrigada, gente, pela participação. E é isso. Obrigado, brilhante, viu? Estou à disposição.